Olá! Desejo a cada um de vocês que tem se juntado a nós nesse elo de aprendizado da Palavra de Deus e adoração ao Pai, aqui neste canal, um dia abençoado e uma vida plena na presença do Espírito de Deus. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar em sua santa e gloriosa presença. Aqui, Dani Siqueira, e esse é o Notícias do Reino, um espaço para as coisas que vêm do coração do Deus vivo. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Você pode interagir conosco, deixando seu like e comentários. Em Cristo, somos um. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. Juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Era uma vez um rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e comportamento eram uma decepção para seus pais, que sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, o pai lhe propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, lhe darei um carro de presente. Por causa do carro, o rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. Isso era mal. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado de seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Fora aprovado para o curso de medicina. Como havia prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e nada disse. A partir daquele dia, o silêncio e distância separavam o pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava para ser independente. Deixou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias à família. O tempo passou, ele se formou, conseguiu um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu. Faleceu. No enterro, a mãe entregou ao filho, indiferente, a Bíblia que tinha sido o último presente do pai e que havia sido deixada para trás. De volta à sua casa, o rapaz que nunca perdoara o pai, quando colocou o livro numa estante, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: "Meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu prometi e aqui está o cheque para que você escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor, a Bíblia Sagrada. Nela aprenderás o amor a Deus e a fazer o bem. Não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever de consciência." Corroído de remorso, o filho caiu em pranto profundo. Como é triste a vida dos que não sabem perdoar. Isto leva a erros terríveis e a um fim ainda pior. Antes que seja tarde, caro telespectador, perdoe
a quem você pensa ter lhe feito mal. Talvez, se olhar com cuidado, vai ver que há também um cheque escondido em todas as adversidades da vida. Encontrei esse texto na internet, de autor desconhecido, e resolvi trazer, porque tem tudo a ver com o nosso estudo bíblico de hoje, cujo tema é 70 vezes 7, igual perdão. E a leitura bíblica fica por conta da Thalita. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus a Pedro faz referência a outro texto, o de Gênesis 4, 23 e 24, que aparece como exemplo de vingança, castigo, quando Lameque, um dos descendentes de Caim, que é tido como o primeiro homem da história bíblica a ser um polígamo, ou seja, ter 2 mulheres, diz às suas mulheres: Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Conforme o que o texto indica, Lameque recebeu a herança maldita de Caim e resolvia as questões com quem pisava no seu calo da pior maneira, matando. Isso também diz muito sobre a herança que recebemos dos nossos antepassados. Porém, em Cristo pode ter um fim qualquer herança maldita. Lameque, ironicamente, usa o que Deus disse a Caim, texto que está em Gênesis 4,15, para se auto-absorver dos seus crimes. No caso, Deus disse a Caim: O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Fazendo dessa forma, o Senhor Deus estava evitando uma perpetuação de ciclos de vingança. Porém, o mal que estava em Lameque distorce a palavra de Deus e a utiliza dessa forma. Já que Deus disse que puniria ou vingaria 7 vezes quem matasse Caim, vingaria 77 vezes quem cruzasse o caminho dele para lhe fazer algum mal. Esse é um típico exemplo de pessoas que usam a palavra de Deus, textos isolados, para benefício próprio, justificando sua maldade. Qualquer semelhança com o diabo, quando usou a palavra de Deus para o Senhor Jesus no deserto, não é mera coincidência. Agora, voltando para o diálogo de Pedro com Jesus. Sabemos que Pedro demonstrava ser temperamental e vingativo, uma característica do caído Caim. O Senhor Jesus, mediante a pergunta de Pedro, transformou essa maldição em bênção, ensinando ao seu discípulo Pedro e a todos nós o oposto disso. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Enquanto aqueles que são da linhagem caída do diabo e de tudo o que é dele, têm características semelhantes a ele. São orgulhosos, invejosos, traidores, vingativos, violentos, mentirosos e, consequentemente, assassinos. Lembrando que tem gente que, mesmo que não vá às vias de fato e chegue a matar o outro, já matou de tanto ódio no coração, o que é pecado tal qual. Os que são de Cristo, a exemplo do que aconteceu com Pedro,
passam pelo processo de conversão. Somos conduzidos por Cristo a Deus, que é igual ao novo nascimento, o que dá um fim à vida antiga e tudo que aquela vida representa. Ocorre então a metanoia, que é a mudança de mentalidade. Somos transformados na imagem e semelhança da herança recebida através de Cristo Jesus. E mesmo diante do mal, precisamos ter a compaixão acima das diferenças e liberar perdão e perpetuar a vida. Temos no nosso DNA o DNA do Pai Celestial. Por isso, o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não estamos imunes de sentir raiva em algum momento, por alguma situação. Porém, a recomendação bíblica é: resolva logo, antes que o dia termine. Não podemos deixar ficar alimentando o mal em nossos corações, deixando criar raiz. Isso é pecado e prejudica a nossa vida espiritual. Além disso, é um veneno que adoece o corpo, e tem estudos que comprovam isso. Um pensador disse: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perdoados na vertical para perdoar na horizontal. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. A continuação dessa parábola, contada por Jesus, é que esse servo que foi perdoado, saindo da presença do seu senhor, encontrou outro que lhe devia uma quantia menor, comparada com a dívida do primeiro. Porém, o que foi perdoado não perdoou, e ainda por cima lançou o que lhe devia na prisão, até que pagasse toda a dívida. Ao saber do ocorrido, o rei que havia perdoado o servo endividado se indignou e chamou aquele servo de mau, voltando atrás de sua decisão. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Assim, da mesma forma que ele, o servo mau, tratou o que ele devia, ele foi tratado. O seu senhor mandou lançá-lo na prisão também, até que ele pagasse toda a dívida. Conforme essa parábola do credor que quis prestar contas com o servo que lhe devia, nós tínhamos uma dívida impagável com o Pai Celestial. Jamais conseguiríamos quitar aquela dívida recebida de Adão. Então veio o Rei Jesus Cristo e pagou todo o preço dessa dívida que herdamos de Adão. E ficamos livres da prisão eterna. O Senhor Jesus espera de cada um de nós, seus filhos, o mesmo coração cheio de compaixão, para que nele sejamos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem e nos perseguem. Assim como ele fez e nos deu o maior exemplo naquela cruz. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E se não perdoar? Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Só sabe o quanto é difícil perdoar quem foi ofendido injustamente. O Senhor não condiciona o perdão a termos dado motivo ou não, mas que devemos ter a atitude de perdoar mesmo assim. No reino de Deus existem princípios, que é a verdade absoluta, fundamentos estabelecidos pelo Deus Todo-Poderoso. E o perdão é um princípio espiritual. Se quebrado, interfere diretamente em nosso relacionamento com Deus. Se porventura fomos nós que ofendemos o outro, vemos em Mateus 5, 23 e 24, que o Senhor Jesus nos mostra que devemos reparar urgentemente a situação. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Então, nesse contexto, posso dizer que a quebra desse princípio interfere também na prosperidade da vida do cristão. O ofertar é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos abençoado e é a nossa prosperidade. Junto com a oferta que apresentamos a Deus está também o nosso coração. Por isso, Ele só recebe a oferta dos nossos recursos, que são bênçãos dEle, se primeiro estivermos reconciliados com o nosso irmão. E o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Contrato por tempo indeterminado. Em um contrato, existe o tempo de contratação por prazo indeterminado, sem a existência de uma data para finalizar. Dessa mesma forma ocorre para a quantidade de vezes que devemos perdoar. Em suma, o que o Senhor Jesus disse a Pedro é que o perdão é sem limite de quantidade e por prazo indeterminado. Vamos assistir agora um vídeo que está no Instagram, Natanael, que é judeu. Ele tem uma explicação muito interessante sobre o significado 70 vezes 7. Uma explicação do perdão. Qual o significado de 70 vezes 7? Belém, em hebraico, é Beit Lehem, a cidade onde o Messias nasceu. Beit Lehem significa casa do pão. E quando somamos os números de Beit Lehem, temos o número 490. E 490 está conectado com perdão. Vamos pensar juntos. Yeshua nasceu para que nós também pudéssemos ser perdoados. Na oração do Pai Nosso, Yeshua coloca o perdão logo após o pedido de pão. Kefa, Pedro, pergunta a Yeshua: quantas vezes devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes? Ele talvez tenha pensado que era realmente algo espiritual, o número da perfeição. Yeshua responde a Pedro: não até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. De todos os números que Yeshua poderia ter escolhido, por que ele escolheu 490? Porque 490 é o valor numérico da palavra hebraica tamim, que significa ser perfeito ou completo. Você não conseguirá ser completo ou perfeito na sua fé, a menos que você esteja disposto a perdoar. A frase que o seu coração seja perfeito literalmente soma os números 490, assim como uma pessoa não consegue viver sem o seu pão diário, também não pode sobreviver sem perdão. Você está disposto a perdoar? Dessa forma que vimos na explicação do vídeo do Natanael, Pedro, ele tornou-se perfeito, um com Jesus. Mesmo que tenha errado muito ele aprendeu na pele com o Mestre sobre ser perdoado. Assim também nós, quantas vezes o Senhor Jesus já nos perdoou e tem nos perdoado? Infinitas vezes. O Senhor sabe que somos pequenos e falhos, e Ele conhece os que são seus e que têm o desejo sincero de mudar para agradá-lo. Até que ocorre em nós uma virada de chave, em um momento como o que Pedro viveu. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante,
3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Somos tão constrangidos diante do amor de Jesus que chega um momento na vida que acontece isso, um reconhecimento profundo do quão indignos somos do Senhor. E mesmo assim, Ele nos amou e nos ama. Daí ocorre uma conversão genuína, como aconteceu com Pedro, que a princípio falhou quando negou Jesus. Ele havia dito: Eu nunca me escandalizarei. Estou pronto a ir contigo até a prisão ou a morte. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Mas em seguida, Pedro falhou terrivelmente. E esse é um grande exemplo para nós. Se você está aí pensando, eu não tenho mais jeito. O meu pecado, o pecado que eu cometi, você pode estar pensando, não tem perdão. Eu quero lhe dizer, tem perdão sim. Assim como teve para Pedro, teve para mim, para você também tem jeito. Então se volte para o Senhor Jesus, porque Ele veio mesmo, foi para os perdidos. Então quando Pedro pensou que seria tarde demais e não teria mais jeito para ele, Jesus lhe aparece lindo, maravilhoso e glorioso e ainda perdoa Pedro e confia nele como um dos principais líderes para a sua obra. No final da vida de Pedro, realmente ele cumpriu o que havia dito e entregou sua vida pelo Mestre. A gratidão que fica ao Senhor Jesus é tão grande que verdadeiramente somos impactados e nos tornamos semelhantes a Ele, perfeitos como Ele. Passamos por adversidades na vida, que na verdade são permitidas por Deus, para o nosso crescimento, amadurecimento nele, a fim de forjar nosso caráter e nos fazer perfeitos como Ele é. Agora, eu quero fazer uma homenagem a Thalita, antes de chamá-la. É que dia 1º de março foi o aniversário dela. Eu quero mostrar alguns momentos da grande fé que essa garota tem. Vamos lá, Thalita. É a nossa homenagem do Notícias do Reino para você. Eu quero que vocês, que Deus está no meio de nós. Porque Deus, olha só, Deus está voltando. Ele veio, eu tava pegando a Bíblia, né, gente? Dizendo que Jesus estava voltando, né? Eu estou muito feliz que Jesus está voltando. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo teu amor, eu vivo pra esquecer. Eu vivo pela fé, que não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Você mudou a minha história. Me fez o que me foi me imaginar. Você acreditou. No caminho da perfeição, que andamos com o Senhor Jesus, que está o perdão, que recebemos e o que doamos ao próximo. Por isso, ame, perdoe e seja livre. Deus abençoe.